Paraná, década de 1950. No coração de um pequeno povoado, onde a vida girava em torno das colheitas de café e das missas de domingo, um crime brutal mudou para sempre a rotina de uma comunidade inteira. 2 irmãos foram assassinados de forma covarde, emboscados no caminho de volta para casa. A notícia correu como fogo em capim seco, e a dor transformou o luto em promessa de vingança. Os assassinos acreditaram que a impunidade era certa. Afinal, no interior do Paraná, a lei caminhava devagar, e os poderosos sempre encontravam um jeito de escapar. Mas dessa vez, erraram. A família das vítimas jurou que não deixaria a morte dos filhos cair no esquecimento. As rezas no velório foram também juramentos de sangue. Dias depois, a cena que entraria para a memória do povoado aconteceu. Era domingo, a igreja estava lotada, sinos repicando, padres e fiéis em oração. Foi ali, diante do altar, que a família decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Cercaram os assassinos, puxaram armas e facões, e o templo sagrado virou palco de pólvora e gritos. O sangue manchou o chão frio da igreja, misturado às flores do altar e ao incenso ainda no ar. O povo assistiu atônito. Alguns viram aquilo como sacrilégio, outros como a única justiça possível. A verdade é que, naquela manhã de missa, a fé dividiu espaço com a vingança, e uma guerra de sangue começou às portas da própria casa de Deus. Se você tem coragem, fique comigo até o fim. Hoje vamos revisitar a história real da família que transformou a porta da igreja em tribunal de pólvora. E não se esqueça, inscreva-se no canal para conhecer outras narrativas sombrias e esquecidas do Brasil profundo. O interior do Paraná, na década de 1950, vivia sob o reinado do café. As plantações se estendiam em longas fileiras, cobrindo os morros e planícies com o verde intenso que sustentava famílias inteiras. Era tempo de trabalho duro, de mãos calejadas e de uma rotina marcada pelo nascer e pelo pôr do sol. No pequeno povoado de São Domingos, uma comunidade isolada entre estradas de terra, todos se conheciam pelo nome e pela história. Entre os moradores estava a família Ribeiro, gente simples, mas respeitada pela dedicação à lavoura. João Ribeiro, o patriarca, era homem de fala firme e olhar sério, daqueles que não abaixavam a cabeça para coronel nenhum. Ao lado dele, a esposa Ana mantinha a casa em ordem e os filhos unidos. O maior orgulho do casal eram os rapazes mais velhos, Miguel e Sebastião, conhecidos pelo trabalho incansável na roça e pela honestidade. Mas no interior, a terra sempre foi motivo de disputa. Os Ribeiro tinham uma pequena gleba, herdada do avô de João, e viviam em constante atrito com a família Almeida, vizinhos de gênio explosivo e ambição desmedida. A cada safra, cercas eram derrubadas, cabeças de gado sumiam, e discussões esquentavam na feira do domingo. Os padres tentavam apaziguar, mas todos sabiam que a rivalidade já tinha virado rancor. O estopim aconteceu numa tarde de calor sufocante. Miguel e Sebastião voltavam da lavoura, conduzindo bois pela estrada de terra batida. Em uma curva estreita, foram surpreendidos. Homens armados, rostos cobertos por lenços, abriram fogo sem aviso. Miguel caiu de imediato, o peito atravessado por balas. Sebastião ainda tentou correr, mas foi abatido a poucos metros, diante dos olhos aterrorizados de camponeses que assistiam de longe. Os assassinos deixaram os corpos expostos na estrada como recado. Quando a notícia chegou à casa dos Ribeiro, Ana desabou em lágrimas, caindo de joelhos diante da cozinha. João permaneceu imóvel por longos minutos, encarando o nada, até murmurar com voz rouca: "Não haverá perdão." O enterro foi marcado por silêncio e ódio. As cruzes improvisadas, fincadas lado a lado no pequeno cemitério, se tornaram juramento de vingança. A comunidade inteira sentiu o peso da tragédia, mas também o medo. Sabiam que a morte dos rapazes não era apenas um crime, era o anúncio de uma guerra que transformaria o povoado. Naquela noite, ao redor da mesa, João reuniu a família. Os olhos ardiam, não de lágrimas, mas de fúria contida. A justiça deles não vem de tribunal. A nossa virá das nossas mãos. Naquele momento, a vida pacata dos Ribeiro chegou ao fim. O que nasceu ali,
foi a decisão de transformar o luto em pólvora. A casa dos Ribeiro, que antes ecoava risos e o barulho dos filhos chegando da roça, transformou-se em silêncio pesado. As cadeiras vazias de Miguel e Sebastião eram feridas abertas à mesa. Ana acendia velas todas as noites diante das cruzes improvisadas, mas não rezava por consolo, rezava por força. Já João, o patriarca, parecia envelhecer em semanas. Seus olhos, antes serenos, agora eram fendas de fogo, refletindo apenas uma ideia: vingança. Os vizinhos cochichavam. Diziam que os Ribeiro não deixariam barato, que cedo ou tarde a resposta viria. O próprio padre Clemente, ao visitar a família, implorou: não deixem que o ódio tome conta. A justiça virá de Deus. João apenas baixou a cabeça, respeitoso, mas em sua mente já não havia espaço para a espera. A justiça divina podia até chegar, mas a dos Ribeiro viria primeiro, e viria com sangue. À noite, trancados em casa, os irmãos mais novos se juntavam ao pai para planejar. O mapa era simples, conheciam cada passo dos Almeida, cada hábito, cada trajeto. Mas João queria mais que uma emboscada qualquer. Queria que todos vissem, que ficasse marcado para sempre. Foi então que surgiu a ideia. Era domingo que se aproximava, o dia da missa. Os Almeida nunca faltavam. Sentavam-se sempre nos primeiros bancos, exibindo suas roupas novas e ares de superioridade. Ali, dentro da igreja, acreditavam estar seguros. João decidiu que seria nesse templo que o sangue mancharia o chão. Seria a forma mais cruel de recado. Nem diante de Deus eles estariam a salvo. Ana ouviu os planos e, pela primeira vez, não tentou impedir. Olhou para o marido e disse apenas: se for para vingar nossos filhos, que seja diante dos olhos de todos. Os dias seguintes foram de preparação. Espingardas foram limpas, munições compradas em segredo, facões afiados até brilharem sob a luz da lamparina. A cada noite, a tensão crescia. Não havia mais retorno. Na véspera da missa, João reuniu a família no terreiro. O vento soprava forte, levantando poeira, como se até a natureza pressentisse o que estava por vir. Com a voz firme, declarou: amanhã, na porta da igreja, vamos fazer justiça. Não pelos nossos nomes, mas pelos de Miguel e Sebastião. A família assentiu em silêncio. O luto se transformara em arma, e o que antes era dor, agora pulsava como destino. No pequeno povoado de São Domingos, ninguém sabia, mas o próximo domingo não seria de fé e paz. Seria lembrado como o dia em que a casa de Deus foi tomada pelo sangue da vingança. O domingo amanheceu com o som dos sinos da pequena igreja de São Domingos. Como de costume, famílias inteiras se arrumavam cedo, vestidos engomados, chapéus limpos, e a procissão silenciosa de fiéis tomava a estrada de chão. Ninguém desconfiava que aquele seria o dia em que a fé se misturaria com pólvora. Os Almeida, como sempre, chegaram cedo. Ocupavam os primeiros bancos, como se a proximidade do altar fosse também um gesto de poder. O patriarca, Antônio Almeida, ostentava o paletó escuro, e seus filhos alinhados erguiam o queixo com arrogância. Para eles, a igreja era palco de exibição. Do lado de fora, os Ribeiros se aproximavam em silêncio. João, o patriarca, caminhava firme, com os filhos ao lado. Ana seguia logo atrás, com um véu negro cobrindo o rosto. Mas sob o véu não havia devoção. Havia ódio. Espingardas escondidas sob os casacos, facões presos à cintura. O plano estava pronto. Quando a missa começou, Padre Clemente levantou a voz pedindo paz e perdão. Mas cada palavra ecoava como ironia para os Ribeiro. Enquanto o padre falava do amor divino, os olhos de João estavam fixos na fileira dos Almeida, a poucos metros. Cada gesto, cada respiração deles reacendia a lembrança dos filhos mortos. O momento chegou durante a homilia. João se levantou devagar. O som do banco arrastando-se no chão fez todos virarem a cabeça. O silêncio tomou conta da nave. Foi então que a espingarda surgiu debaixo do casaco, reluzindo sob a luz das velas. Aqui se faz, aqui se paga, disse João, a voz rouca atravessando o ar. O disparo ecoou como trovão dentro da igreja. Antônio Almeida caiu de imediato, o peito atravessado pela bala. O caos se instalou.
Mulheres gritaram, crianças correram. O padre tentou intervir, mas já era tarde. Os filhos dos Almeida tentaram reagir, mas os Ribeiro estavam preparados. Facões foram desembainhados e, em segundos, o templo se transformou em cenário de guerra. O altar, que antes abrigava flores e velas, agora estava manchado de sangue. O incenso se misturava ao cheiro de pólvora. Fiéis se amontoavam nas laterais, alguns rezando em desespero, outros fugindo pela sacristia. Maria, a mãe, ergueu um facão e golpeou sem hesitar, como se cada movimento fosse em nome de Miguel e Sebastião. Quando o último disparo se calou, a igreja já não era a casa de Deus. Era palco da vingança. Corpos dos Almeida estavam caídos diante do altar, e o silêncio que seguiu parecia ainda mais brutal que os gritos que o antecederam. Os Ribeiro deixaram o templo sem olhar para trás. Não correram, não se esconderam. Saíram com passos firmes, como quem cumpriu um destino inevitável. A fé havia sido substituída pela fúria, e o povoado inteiro jamais esqueceria aquela manhã. O massacre na igreja espalhou-se como incêndio em capim seco. Antes mesmo que o padre Clemente pudesse apagar as velas do altar manchado, a notícia já percorria estradas, povoados e fazendas vizinhas. Todos falavam da mesma cena. A família Ribeiro transformando a casa de Deus em palco de execução. O que deveria ser lembrado como dia de missa se gravou na memória como o Domingo do Sangue. No início, o povoado reagiu com choque. Mulheres trancaram portas, homens esconderam filhos, e até os sinos da igreja silenciaram por dias. Mas a comoção logo se transformou em medo. Se os Ribeiro tiveram coragem de derramar sangue dentro do templo, ninguém estaria seguro em lugar nenhum. A violência deixava de ser apenas rixa de famílias. Tornava-se maldição que pairava sobre todos. A polícia do interior, pressionada pelos coronéis da região, organizou uma caçada. Tropas marcharam pelas estradas. Cartazes de procurados foram pregados nas vendas e recompensas foram prometidas por qualquer informação. Mas os Ribeiro conheciam cada vereda, cada atalho, cada esconderijo de mata fechada. Não eram apenas fugitivos, eram caçadores que agora também aprendiam a ser caça. Enquanto isso, a comunidade dividia-se. Alguns, em segredo, diziam que os Ribeiro apenas cobraram o preço justo pela morte dos filhos. Outros os condenavam como profanadores, que amaldiçoaram a fé e o povoado. Na boca do padre Clemente ecoava a sentença mais dura. Quem troca oração por bala não encontra nem a justiça dos homens, nem a de Deus. A perseguição não tardou a cobrar seu preço. Em emboscadas mal planejadas, 2 dos filhos mais novos caíram sob rajadas de chumbo. Maria, a mãe, chorou em silêncio, mas seu pranto já não era de desespero. Era o choro seco de quem sabia que cada vida entregue fazia parte de um destino impossível de deter. João, consumido pelo ódio, jurava que ainda levaria consigo o último dos Almeida antes que a morte viesse buscá-lo. Os sobreviventes dos Almeida, humilhados pelo massacre na igreja, juntaram pistoleiros contratados. A terra do café, já manchada de sangue, tornou-se campo aberto de caça. De um lado, policiais, jagunços e coronéis. Do outro, uma família que já não tinha mais o que perder. A cada semana novas histórias corriam. Tiros na estrada, corpos desaparecidos, casas queimadas. O povoado, que antes vivia do comércio e das colheitas, agora respirava apenas o cheiro da pólvora. A vida comunitária se dissolveu. Até os casamentos foram adiados, como se ninguém tivesse coragem de celebrar diante da sombra da vingança. No sertão do Paraná, todos sabiam que a guerra não acabaria em acordos. A maldição estava lançada, e enquanto um Ribeiro respirasse, haveria sangue a ser cobrado. O cerco contra os Ribeiro apertava a cada dia. O massacre na igreja havia ultrapassado todos os limites, e agora não eram apenas os Almeida que buscavam vingança, mas também a própria lei, pressionada a dar uma resposta exemplar. No interior do Paraná, o nome da família já não era lembrado como vítima, mas como maldição. Os sobreviventes, João, Maria e 2 filhos, viviam como sombras. Moviam-se de madrugada, escondiam-se em matas fechadas e recebiam comida apenas de poucos vizinhos corajosos.
As roupas já estavam em farrapos e os rostos marcados pela exaustão. Mas no olhar de João ainda havia brasas. Ele dizia que morreria de pé, com a espingarda nas mãos, como homem que não se entrega. A caçada final aconteceu numa manhã cinzenta. Informantes denunciaram o paradeiro da família, um casebre abandonado à beira de um rio estreito. Jagunços e policiais cercaram o local em silêncio. O primeiro disparo veio sem aviso, atravessando a janela de madeira podre. João respondeu de imediato, e o tiroteio ecoou pelo vale como trovão repetido. Maria, protegendo o filho mais novo, gritava orações que se misturavam com o barulho da pólvora. Mas o casebre era frágil demais para resistir. Em minutos, as paredes desabaram sob a chuva de balas. João tombou primeiro, alvejado no peito. Caiu ainda com a espingarda firme, como prometera. Maria foi atingida logo depois, caindo sobre o corpo do marido, o rosto manchado de sangue e resignação. Os filhos tentaram escapar pela mata, mas apenas um conseguiu avançar alguns metros antes de ser derrubado. O último, ferido, foi capturado. Dizem que, antes de ser levado, ergueu os olhos e cuspiu no chão, repetindo as palavras do pai. Aqui não há rendição. Quando o tiroteio cessou, o silêncio tomou conta do vale. O casebre fumegava em destroços, e os corpos dos Ribeiro foram deixados expostos como troféus. A notícia correu rápido. A família que havia ousado fazer justiça com as próprias mãos fora exterminada até o último suspiro. No povoado, alguns comemoraram, aliviados pelo fim da guerra. Outros choraram em segredo, lembrando que tudo começou com a morte injusta de 2 jovens. O padre Clemente celebrou missa, declarando que a ira dos homens tinha transformado a casa de Deus em campo de sangue, e por isso o destino só poderia ser a destruição. Com o tempo, as terras foram divididas, as colheitas voltaram e o povoado retomou a rotina. Mas a lembrança nunca desapareceu. Até hoje, quando alguém passa pela antiga igreja de São Domingos, há quem jure que ainda vê manchas escuras no chão, teimosas em não sumir. Os Ribeiro foram apagados, mas sua história ficou como aviso. No sertão, quando a justiça falha e o sangue pede resposta, o preço cobrado pode ser o próprio nome da família. A guerra entre os Ribeiro e os Almeida não deixou heróis, apenas fantasmas. O que começou com a morte de 2 jovens transformou-se em uma espiral de violência que profanou até a casa de Deus. A igreja, que deveria ser abrigo de fé e perdão, foi manchada de sangue e se tornou palco da vingança mais implacável já vista naquele povoado do Paraná. Os Ribeiro acreditaram que estavam fazendo justiça pelas próprias mãos. E, de certa forma, estavam. Mas a vingança, quando alimentada pelo ódio, nunca é suficiente. Ela consome não apenas o inimigo, mas também aqueles que a carregam. No fim, a família que jurou honrar os filhos caídos desapareceu junto com eles, deixando apenas silêncio e ruínas. A memória da tragédia atravessou gerações. Velhos contam em voz baixa sobre a manhã em que tiros ecoaram dentro da igreja, e crianças ainda são advertidas a não brincar nas redondezas, como se a terra tivesse absorvido o sangue e guardado para sempre o eco dos gritos. Se essa história lhe causou impacto, lembre-se, ela é apenas uma entre tantas que o Brasil profundo tentou apagar. Inscreva-se no canal e continue comigo para conhecer outras narrativas sombrias que ainda sussurram no silêncio do sertão.